Olá pessoas, estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, e hoje para falar sobre um assunto incrível que tem dois integrantes aqui na mesa que amam bastante. Porque eu amo de verdade. Mas antes de apresentá-los, tudo bem, Léo? Tudo ótimo, estamos aqui reunidos para falar sobre algo que eu não sei o que é, pois o Miguel não me falou sobre o que é esse podcast aqui, né? Eu sei que tem possibilidades, mas eu não tô ligado qual é o tema do negócio. Puta merda, esse é brabo demais. Temos aqui dois reis da criação de mundo para que a gente possa falar sobre universos fantásticos. E também, eu diria até, não só fantásticos, mas grandes universos aí da literatura. Universos, exatamente. Para isso trouxemos aqui duas pessoas muito queridas, começando por ele, Dudu Spor. Obrigado pelo convite aí, vai ser um papo fantástico. Olha aí. Ah, papo de outro universo. Vai ser um papo tão bom que... Do outro mundo. De outro mundo. E para fazer a criação de mundo do PeeWeeCast, vem ele, Sescon. Olá pessoas, aqui é o Sescon. E hoje eu tô aqui pra defender essa opinião do Léo, Dudu, do Miguel, do Piuí. Eu vou defender só aqui no Piuí. Parabéns. Tem que deixar a maior parte de fora, agora que eu me lembro, tudo bem. faz parte do jogo. Tá bom. Falando em deixar a parte de fora, meu pai conta uma história de um pastor na igreja chamado Neri Pinto Chardozin. Foda. Que chegou numa vez num culto e ele conta essa história e ele afirma que é verdade, então eu vou acreditar nele. Que esse pastor foi se apresentar porque tinham pessoas vindo de fora nessa igreja e tal, e ele falou: olá pessoas, eu sou o pastor Neri Chardozin. E ele pegou e foi embora. Daí ele voltou correndo e falou assim: eu não posso deixar o pinto de fora. Que piada velha. Foda. Não sei se é verdade, mas... Excelente. Bem apropriado o local pra piada. Pra criação de mundo do meu pai, essa história faz sentido, né? Faz sentido. Porque criação de mundo é isso, né, cara? É às vezes um detalhezinho que não parece que faz sentido, mas que ele complementa o todo, sabe? É como se fosse um som que às vezes surge, cara, e de repente... E pra falar de universo aqui, a gente quer abranger vários. E dessa vez, você não pode comentar que a gente não tem noção do que tá falando, porque a gente é só imbecil, porque isso é até verdade, mas o Dudu tá aqui e ele já criou um universo. Olha aí, criou um mundo. Então tem lugar de fala. É verdade, cara, é verdade. De novo, obrigado pelo convite aí. Podemos falar sobre criação de mundo, né? A criação de mundo partindo do zero, você, né, pode pensar nisso, né? Como Terra-média, por exemplo, o próprio Star Wars, né? Que é do futuro, mas é uma criação de mundo, etc. E também tem a criação de mundo a partir de um mundo que já existe, né? Você pega aí, talvez Harry Potter e tal, né? O que fez a partir do que já existe da Terra, tudo, né? Super-heróis é uma criação de mundo que no nosso universo, mas aí como é que o nosso universo se transformou a partir da existência dos super-heróis. Então tem várias vertentes de você criar e recriar mundos. Inclusive a gente tem uma palestra que a gente fala sobre isso, cara. Eu e o nosso amigo, o Afonso Solano. Sabe que a gente rei dos escritores? O rei dos escritores. A gente já Os Fs de faca, né? Os Fs de faca. A gente volta e meia faz eventos juntos, né? E fizemos de bienais juntos e tal. E aí a gente, às vezes, traz essa palestra que é a criação e também a recriação de mundos, que também é uma coisa bacana de se falar. Assim, na Batalha do Apocalipse, pra quem não sabe, Dudu escreveu o livro e tal, ele é uma recriação do nosso mundo, né? Porque ele pega bases estabelecidas, aí tu desenvolve isso. Como é que funciona, assim, essa pesquisa de modificação? O que tu leva em consideração da nossa história? O que tu vai modificar? Como é que faz esse filtro? Porque, assim, a gente, enquanto consumidor, consegue falar, isso aqui é uma coisa que extrapola muito, tipo Star Wars, que desconsidera o planeta Terra, desconsidera a raça humana como a gente conhece, e vai pra outros caminhos, né? Já tem um universo tipo Matrix, que pega o nosso mundo e dá essa extrapolada, mas a gente, assim, enquanto consumidor, não sabe muito bem essa criação, como é que funciona os pilares disso, né? Os pilares, o principal pilar é a coerência, né? Então, primeiro você tem que ter
ter um universo coerente, mesmo que ele seja absolutamente fantástico, né? Mas ele tem que ser crível dentro da coerência interna de que ele está te apresentando, né? Então é basicamente isso, né? Então, porque você vai entrar nessa conversa, você vai consumir esse livro, você vai ver esse filme acreditando que você vai na boa vontade, acreditando que ali você vai criando, acreditando naquele universo. Então, se o próprio autor, se o próprio cineasta é incoerente, né, do que ele fala uma coisa e depois ele se contradiz, né? Então, por exemplo, só para usar o exemplo do Batalha do Apocalipse, é um mundo muito baseado na mitologia hebraico-cristã, mas existem outros deuses de outras crenças, outras religiões e tal. Como é que funciona isso? Então tem que ter um porquê de aquilo existir e coexistir, né? São coisas que eu coloco não só no Batalha, né, como depois nos outros Filhos do Éden e tal, para fazer sentido. Se não faz sentido, né, o teu leitor, o teu espectador vai olhar para aquilo e vai falar, porra, cara, se o próprio cara não tá entendendo o que tá falando, por que eu tô consumindo essa obra aqui? Né? Então eu acho que isso é o principal pilar que você tem que considerar quando cria ou recria um mundo fantástico, né? Sabe por que eu te pergunto isso? Porque tem uma coisa que acontece bastante quando a gente fala sobre alguns filmes onde tem personagens com poderes, em mundos extrapolados, que vai acontecer geralmente o seguinte: vocês estão falando, querendo lógica num filme do cara que voa. Sim. Tá ligado quando acontece isso? Uhum. E aí a gente sempre cai naquele ponto. Tipo assim, beleza, a gente não tá querendo lógica Claro, é humana isso. dentro do conceito de voar. Lógica mas a gente quer interna. lógica dentro do universo que foi criado. Eu acho que é coerência, né? Coerência, exatamente. Dentro daquilo que ele estabeleceu, ele tem que fazer sentido, né? Exatamente. Eu acho que recentemente a gente falou sobre isso relacionado a filmes da Marvel, né? Na minha visão, a criação da AVT, que é a organização que comanda as linhas do tempo e tal, etc. Pra mim é um momento em que esses filmes, eles perdem a coerência. Esse lance de tu começar a viajar muito por linhas temporais e tal, pra mim é um momento em que vira bagunça, né? Porque tudo pode, entendeu? Até existem outras histórias que vão falar sobre viagem no tempo, mas elas têm a sua coerência. A partir do momento que eu tenho uma maneira de ficar indo e vindo, e isso não tem verdadeiros impactos em nada, aí pra mim se torna incoerente. Pra mim esse universo, nesse momento, ele fica capenga e eu já não consigo mais levar a sério as coisas, entende? Vamos lá, é o seguinte, a gente vai jogar um jogo, tá? As regras do jogo são essas. Você topa jogar esse jogo comigo? Concordo jogar o jogo, tá? As regras são essas. Pô, de repente eu mudo a regra no meio do caminho. E você fala, peraí, mas eu tô aqui dedicando meu tempo a jogar com você, no caso, a assistir e tal. Pô, peraí, vamos até o final juntos. Essa que é a grande coisa, entendeu? Então você tem regras que são feitas ou refeitas nesses universos aí fantásticos, tudo. E se você não respeitar elas, né, pode acontecer do leitor, especialmente na literatura, cara. Literatura, você faz um esforço, cara, para você entrar na história, você mergulhar na história, né? E quando você vê que essas coisas são com os porcaras, você, né, uma vez eu estava escrevendo um livro que foi o Anjo da Morte, né, que é um dos livros da tetralogia angélica, né, Filhos do Éden, Anjo da Morte, e o personagem ia para os anos 60, ia para o Vietnã. E eu queria muito colocar a música Fortunate Son, né? Que é uma música icônica do Vietnã. E aí, só que essa música eu vi que pela data de chegada, eu queria colocar esse personagem, ele tinha que estar lá antes da famosa ofensiva do Tet, né? Que foi que virou a Guerra do Vietnã. Podemos até falar isso em outra situação. E aí eu descobri que a música não tinha sido lançada então. Não tinha sido lançada na época. Só ia ser lançada daqui a alguns meses. Então eu falei, porra, mas isso aqui é uma história, podia pensar assim, é uma história de fantasia, posso colocar ali, né, mas não, porque se alguém tá lendo ali e viveu a época, meu pai, por exemplo, né, sabe, pô, não, peraí, essa música não existia nessa época. Sim. Então o cara, meu irmão, você tá aqui no sábado lendo o livro, o cara nem estudou essa parada, mas você tá falando de um universo que tem anjo, não, mas eu já entendi as regras desse jogo, entendeu? Então... É isso. Sim, não é porque tem anjo que pode tudo, né? Você tem que, né, e você tá, aí você, o que acontece? O cara, porra, peraí, então aí o cara acaba
se embolando na cabeça, ele fez aquele esforço para entrar na literatura, daqui a pouco ele tá fora, tá sendo catapultado para fora. Essa é a palavra que se usa, né? Suspensão de descrença, exatamente. E isso é muito incrível, porque no teu caso, tu criou um universo que se ancora no que a gente conhece. Então, acontecimentos terrenos, episódios que a gente viveu, existem no conceito do teu universo, né? Sim. É diferente, por exemplo, de um Star Wars da vida, que não pode nem utilizar uma música da Terra, porque a linguagem toda implica que não tem nada terreno, né? Não tem nada que pertence à Terra. Então, as músicas, sei lá, da banda da cantina são inventadas pra lá. Então, tipo, todo o conceito da cultura não se baseia em nada do que é nosso. O que é engraçado, porque agora eu tô entrando nesse imersivo de Senhor dos Anéis que eu quero muito fazer a saga no Piuí e tal. Então, eu tô ouvindo o audiobook do primeiro livro, tô indo atrás do Universo Silmarillion, o Legendário e tal. E tu vai pegando informações e Terra-média é um continente inventado, com raças inventadas, mas com certeza algumas coisas bases pro Tolkien ele teve que tirar da vida dele, do conhecimento dele. E aí me pegou muito o momento onde eles começam a falar sobre os anos de cada era, que são os anos inventados. E tem os meses. Mas ele usa os meses terrenos. E eu achei muito engraçado isso. Eu pensei, pô, como é que ele usa abril, maio, setembro, dezembro? Eu sei que é fácil pra gente. Sim. Isso cria um ruído, né? É uma dissonância, né? Cria um ruído, concordo. Concordo muito em relação a isso. Porque com certeza tu vive num mundo onde a língua foi inventada, as raças foram inventadas, o conceito de vida foi inventado, só que tá utilizando um conceito terreno, que foi a idealização dos meses, e o nome dos meses também, né? E tu vê que loucura, né? Pra vocês, uma dissonância pra mim é um facilitador. Um facilitador, eu digo enquanto leitor, de conseguir compreender a passagem de tempo. Tipo assim, puxa, pra tu sair do ponto A ao ponto B, tu saiu em janeiro e chegou em março. Isso pra mim é um facilitador, entendeu? Mas eu entendo o que vocês dizem. Mas o Tolkien, pelo menos, que cria esse ruído, tem toda a razão, mas ele estabelece aquilo e ele mantém aquilo também. Sim, né? Ele não invalida, né? Não quebra as regras no meio do caminho, né? Porque também é isso, tem que fazer algumas concessões, né? Pra ser entendido. Eu tava lendo um livro sobre o Império Romano, que não tem nada a ver com isso, e aí tem uma nota do autor falando, olha só, o nome dessa cidade na época era Mediolana, mas eu resolvi colocar como Milão, embora o nome não era esse na época. Aí no final ele faz a nota para facilitar, porque senão ia ter que mudar, aí para fazer sentido ia ter que mudar todas as cidades e tal. Então ele estabeleceu aquilo, né? Estabeleceu um pacto de jogo com você, né? Então tudo bem, né? Mas é isso aí, você tem que criar essas regras, né? Sim, foi pra facilitar e trouxe uma referência atual que qualquer um tu consegue se localizar, né? Sim, e isso que o Léo falou faz todo sentido, né? Com certeza ele colocou isso pra facilitar realmente, porque daí a gente entende que é uma estrutura de 30 dias, de 12 meses. Mas o que te pega por que os anos ele não usou normal? É isso que eu acho. E também na questão de você saber também, mais importante é você saber setembro, que estação do ano ele está falando também. É verão, é inverno, porque isso também faz sentido, também é importante, né? E teoricamente nem teria estações como as nossas lá. Sim, talvez naquele universo não houvessem essas estações, talvez, enfim, poderia o ano inteiro ser da mesma forma, né? Tipo, tem essa questão. Isso que eu quis dizer, tipo, que nem o Dudu falou, né? Tem esse universo que é completamente criado e esse universo que ele meio que liga naquilo que a gente já conhece, né? Então, essa é a diferença e por isso que eu acho que quando tu cria tudo no universo, às vezes tu vai criar umas arapuca pra ti no meio do rolê, né? E da própria fantasia tem os níveis, né? Então você vê, por exemplo, assim, no caso do Tolkien, o mundo é criado do nada, né? Então ele é criado, né, pelos deuses e tal, então tem as fadas, os elfos e tudo mais. Você vai pro universo do Robert Howard, que é a área boreana, não. A criação do mundo é igual à nossa. Inclusive não tem dragão, tem dinossauro e tal, né? As raças mais ancestrais no universo do Howard são os homens-serpentes. Faz mais sentido, que os répteis vieram antes de nós, né? Enquanto a criação, no caso do Tolkien, é um troço mais baseado nos celtas, né? Na cultura lá nórdica e tudo mais e tal. Tem até um lance do Deus ser presente como ele é na cultura nórdica, né? Tipo, claro. O Avatar, ele é uma presença divina, mas ele tem os filhos dele que vão meio que participar da história, não são longe, né, da Terra. Né? Eu falei isso porque ele estava falando de inverno, né? Nessas estações. No caso do Martin, por exemplo, né? Do Guerra dos Tronos, já tem uma criação assim que você vê que tem uma coisa científica ali. A questão quer dizer, as estações, elas não são como as nossas, né? Elas vêm o inverno e o inverno fica um tempão e tal. E ele já está explicando ali que é uma questão do planeta.
Sim, né? o planeta é outro. O planeta é outro, é um planeta que tem uma estrutura no espaço, enfim, X ou Y, coisas que na Terra-média não se aplicaria. Né? Até porque a Terra-média ela foi criada como um disco, né? Tem isso, né? Tem, na criação e tal, depois que ela se expandiu virou uma esfera. Então, não faria sentido isso dentro dessa concepção do Tolkien, né? Inclusive, que nem tu falou, o George Martin, ele também vem de uma escola de ficção científica. Exatamente também. isso. Então, ele não é só fantástico, ele tenta aplicar conceitos científicos para uma história que, beleza, tem dragão, tem fantasia, tudo isso aí. Claro. Mas ele vai puxar para um caminho, às vezes, da própria escola dele, de onde ele aprendeu a escrever, né? O que é muito legal porque cria uma diferenciação, né? Porque assim, sei lá, pega o Senhor dos Anéis, Tolkien aí, tudo que ele criou, a Terra-média, é uma base. E aí tem muitas obras que não conseguem ir muito além de uma base. Elas acabam pegando algo normal, algo que já existe, mudam alguns nomes, mas tu percebe, assim, claramente, quase que uma replicação, né? Mas a partir do momento que tu muda, por exemplo, o lance da estação, que seja, que isso tem uma influência direta na história, desde o começo, é bem claro como é importante esse lance do inverno, o que o inverno representa e tal, aí tu também já dá uma identidade totalmente nova pro teu universo, né? E olha como isso cria uma arapuca gigantesca se tu não respeitar, que nem o Dudu tava falando. Porque daí tu vai pra série, né? O inverno está chegando, o inverno está chegando. O inverno chega, ele passa de uma velocidade absurda. E, tipo, é uma coisa que não tem peso, né? Não, tu percebe que... Mas aí também já é uma discussão, né? Que nem se sabe... Bom, discutir o final do Game of Thrones aqui, a gente vai ficar horas. E eu concordo certamente com você. Mas nem se sabe se vai ser assim nos livros, né? Exatamente. Porque ele não lançou ainda, né? Que nunca vai ser lançado também, né? Provavelmente. Cara, por que ele vai fazer isso? Esse cara vai morrer e não vai lançar, cara. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapaz. Tava discutindo isso com né, o meu parceiro lá do nosso podcast, e que gosta muito mais e tal. Ele falou, por que ele não contrata alguém, né? Não precisa ser ghostwriter no sentido de por trás dos panos. Faz uma parceria com o escritor. Tem muitos escritores que são excelentes, né? O Sanderson, por exemplo. Você tem o Salvatore, que é um cara que é um excelente escritor de fantasia, que escreve sob encomenda, né? Ele faz muita novelização, por exemplo, escreveu os romances a partir de roteiros, né? de filmes e tal. O cara é muito bom. Então a gente se pergunta, por que, cara, o cara vai estar lá do lado dele. Por que você, né, não quer escrever, não tá, né? Por que não contrata alguém, né? E faz uma parceria, joga limpo, né? Não tem problema nenhum, né? Ninguém vai ficar chateado. Ninguém vai ficar chateado. Assim, esse cara, ele vai lançar o próximo livro. Mas o último não vai sair, cara. Isso aí vai virar a Caverna do Dragão. A gente vai passar a vida inteira pensando nesse final. Vai ser uma merda. Isso é uma parada, indo por esse lado, né, que a gente fala muito na literatura, que é essa coisa dos escritores jardineiros e escritores arquitetos, né? Vocês sabem desse conceito? Não. Quer dizer, tem escritores que são arquitetos que planejam. Sim. Planejam tudo, inclusive o final. Sim. E tem escritores que são jardineiros que eles não planejam. Que vai crescendo pro lado que for. O conceito é que ele planta uma semente e vai ver que floresce daquilo ali. Né? Então tem lados de coisas boas e ruins. O arquiteto, ele não tem problema com o final. Ele sabe o que vai acontecer, né? Só que ele se diverte menos ao escrever porque ele já sabe o que vai acontecer, né? Então não tem. E o jardineiro, ele se diverte mais. Ele até para os leitores, você não consegue sacar o que vai rolar porque ele também não sabe. Porque ele não sabe, fica um mistério, então, né? Fica um mistério. E com certeza isso também é bom. Isso também é bom, né? Porque você é surpreendente, né? É imprevisível. O arquiteto, com certeza, ele vai deixar em vários momentos da história alguns pontos que, se você é um cara que tá pegando, claro, vai conectar junto com ele, né? Traçando um paralelo com o cinema, é como reassistir o Sexto Sentido. Não é? Quando você reassiste, você percebe várias pistas que foram deixadas. Claro. Nesse caso, o arquiteto era tão bom, ele foi tão bem naquela situação que a gente não pega as pistas. E quem disse que sabe o final de O Sexto Sentido é palhaçada, não sabe o final do filme. Mas aí quando você vai analisar, dá pra ver. Agora, não é sempre que tu consegue arquitetar tão bem, né? A maioria não consegue. Tu vai deixar pistas no meio do caminho que talvez o leitor ou o espectador vão adivinhar o final da história, né? E é por isso que o Martin, ele é um escritor incrível, porque ele é muito jardineiro no sentido de
Pode ser que ele saiba pra onde é que a história vai, mas ele deixou muita coisa ali, mistérios, Azor Ahai, o povo do gelo, os caminhantes brancos, várias coisas que ele vai conectando, dando pistinhas aqui, pistinhas ali, mas nunca entrando 100% na conclusão disso, pra deixar o público imaginar também, né? Claro, mas assim, só pra finalizar, então é isso, né? Então, ele é um escritor tão jardineiro, né? Que ele deixa florescer, ele, né, certamente a gente se surpreende demais, a gente não tem como falar o que vai acontecer, você não, é imprevisível. O problema é que aí o final é mais difícil de você fechar, né? Porque você não planejou o final. Talvez ele nem sabe direito. Ele não sabe direito, não, certamente não sabe, né? Então, eu acredito que esse atraso dele e tal seja por essa razão, né? O que, de novo, não acho que seja um problema. Eu acho que certamente dá para encontrar, mas eu acho que ele, por talvez não ter planejado, fica difícil chegar para outro cara e falar, né? Então, talvez ele esteja com esse atraso. Talvez seja, não sei se é não querer escrever, preguiça, ou se está cansado, ou então é uma questão de enredo também, de estar precisando, como é que ele vai fechar todas aquelas pontas, né? Assim, ao mesmo tempo que ele não entrega o final desse livro, nem do outro, os dois que ele tem planejado, ele tá lá fazendo história de game do Elden Ring, ele tá lá fazendo partida de RPG que vira livro, ele tá não sei o que lá escrevendo... Tá confortável pra ele nessa posição agora, né? Vagabundo. Então, por isso que eu digo, poderia ser uma boa, né? Ele contratar alguém e jogar limpo, porque eu tô falando, eu tô insistindo em jogar limpo, porque no mercado literário existe uma coisa assim de você, se contratar o ghostwriter é um negócio que diminui, entendeu? Tipo você ir no show e ser playback, você tá entendendo o negócio? Entendi. Mas se você jogar limpo, tudo bem. Sim. Jogo limpo, olha só, eu tô fazendo uma parceria com os caras aqui, um escritor bacana, tal, a gente tá trabalhando junto, o pessoal vai adorar. Claro. Até porque vai ter, né? Bom, já que a gente está falando de vários universos aqui, acho que a gente pode trazer outros exemplos, até de alguns que não são tão, assim, expandidos ou tão reconhecidos, né? Para a gente poder entrar nos diferenciais deles. E tem um que me chama a atenção, porque ele nasceu no cinema, em um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, e para mim o potencial desse universo nunca foi genuinamente explorado, que é o de O Exterminador do Futuro. Muito bom. O filme que poxa, cara, ele tem toda uma ideia espetacular de uma guerra que aconteceu no futuro, aí tem aquele cara que pode salvar a humanidade, ele volta, lá temos as máquinas já sencientes, né, porque eu acho que elas sentem, elas pensam, elas fazem de tudo e tal, o cara volta e esse universo é incrível, mas ele se resume ao Exterminador do Futuro 1 e 2. Pois é, o problema do Exterminador, cara... O futuro em si, entende? Eu concordo contigo plenamente, cara, eu acho a construção sensacional. O problema é que expandir essa história acaba sempre gerando um reboot, quer dizer, toda vez que você vê... Então, por exemplo, você tem o primeiro, né? Acontece o que acontece no primeiro. E no segundo, é preciso que você modifique alguma coisa e você modificou a história de novo. E para você trazer mais uma história, você vai retransformar aquele universo. Eu acho que até o segundo, como você falou, a gente entende. Se não, cara, a história vai ficando muito embolada, né? Entendeu o que eu tô falando? Eu não concordo muito com o Léo nesse ponto aí, que eu acho que o universo é muito explorado, dava pra explorar muito. Talvez o que ele esteja querendo dizer, e eu concordo, é que não é que dê pra explorar. O universo sim é fascinante, cara. Né? Acho. Fascinante. Se você fosse explorar, talvez, não explorar... De repente mostrar uma história paralela, considerando o primeiro ou o segundo. Isso aí. Né? Entendeu o que eu tô falando? O exemplo então, perfeito. Sem refazer, sem mexer com o John Connor. É uma treta meio Star Wars, né? Star Wars tem que falar de Skywalker, aí Terminator tem que ter tudo sobre os Connor, tá ligado? Cara, esse Terminador do Futuro podia Quando você mexe com os Connor, você baralha tudo. Deixa ele quieto. Mas tá rolando uma guerra no futuro. Será que a gente não pode ter uma história paralela dessa guerra no futuro? Por isso que eu gosto do 4. Do quarto filme. Mas por mais que tenha um monte de defeito, tenha Connor e tal, talvez nem precisava ter. Eu gosto que pelo menos é o filme da franquia que tenta escapar da história lógica de eles estão voltando no passado, protegendo alguém. Porque o primeiro filme é isso, o segundo filme é isso e é muito bom. O terceiro filme, isso aí de novo já é ruim. Aí o Genesis é isso, o Dark Fate é isso. E eu acho que pelo menos o Salvation, por mais que não seja genial, por mais que tenha vários defeitos, inclusive... Não compromete, você quer dizer. Eu acho que deu uma jornada que tem algo diferente pra contar dentro desse universo. Tá, mas eu acho que tem coisas diferentes aqui. Tipo, o universo eu acho maravilhoso ali, o de Exterminador do Futuro.
Mas não acaba caindo, eu não tô lembrando se ele tem esse lance de tudo que tu faz, acaba criando, acaba mudando o futuro ou cria uma realidade paralela. Eu não lembro como é que é estabelecido isso. Muda. Mas aí não cai naquele lance da AVT que tu falou, ó, tudo vai poder... Tu vai falar, não, agora o futuro é de tal maneira porque mudou tal coisinha e agora é assim. Cara, é que eu acho que o Exterminador do Futuro, ele estabelece, eu acho que assim, o grande momento pra mim de exploração que eles deveriam fazer é o futuro. Como ele já tá posto... Mas como ele já está posto lá no Terminator 2. Lá, que começa, a gente vê aquela guerra... E aquilo lá tá um caos total, entendeu? Será que a gente não pode acompanhar algum sobrevivente no meio da guerra, entender como que eles se locomovem nesse universo? Como chegou naquilo também, né? Também tem, fala, tem toda uma questão da origem. Mas não, como é que se deu essa guerra, sabe? A questão da origem eu acho legal. Podia ter a questão da origem, podia ter uma história banal do dia a dia pra gente entender como é que é a alimentação, como é que os caras se locomovem nessa guerra. Esse ecossistema funciona, né? Você acha que a história do Exterminador ficou datada? Porque também tem essa coisa em alguns filmes, né? Quer dizer, o fim do mundo acontece numa data que já foi pra gente. Sim. Né? Então, como lidar com isso? Você acha que isso aí... Porque no 2 eles fizeram isso, né? Ah, não vai ser mais em 97, vai ser 90... Sei lá, deram uma... Sim. Jogaram pra frente, né? Mudaram a data. Só que essa data já chegou também, né? Já chegou. E aí, como é que a gente lida com isso? A gente cria um universo paralelo, né? Esse que é o problema do Exterminador. Eu acho que o Exterminador poderia acontecer isso que você falou, tal, de histórias e tal, mas eu ainda acho que ele é muito o reflexo dos anos 80, cara. E com uma coisa boa, né? Como até a mentalidade que a gente tinha nos anos 80, de como é que ia acabar o mundo nos anos 80 e tal, como é que poderia acabar guerra nuclear. Talvez hoje fosse um vírus, talvez, né? Mas sabe que eu acho muito atual o negócio de ser uma inteligência artificial? Sim, agora ficou mais atual, né? Isso eu acho que tá muito dentro do que rola hoje, assim, né? Não tô falando que o filme esteja dentro da nossa realidade, mas o lance de uma inteligência artificial que decide controlar as coisas e tal, puta, a gente nunca teve tão conectados com esse conceito, né? Mas aí eu acho que isso vai acabar escapando do tropo do Terminator que a gente tem como idealização, sabe? Porque quando a gente pensa em Terminator, a gente vai pensar no Arnold, a gente vai pensar em John Connor, Sarah Connor, a gente vai pensar no robozão T-800 com aquela cara metálica dele. Sim. Então eu acho que esses grandes signos visuais que a gente tem do Terminator é o que faz essa saga ser tão abrangente não, mas chamativa. As pessoas querem ver essas coisas. Então se tu pega e vai pra uma história de fim de mundo, como é o quarto filme, que mais parece um Mad Max, eu acho que isso já não gera tanto interesse, que parece mais um filme distópico, entendeu? Quando a gente fala de Terminator, na hora vem, não tem como. Você fecha, mesmo de olho aberto vem a cara do robô, né? Ou do Arnold, né? Ou do robôzão. E o lance também, a viagem ao passado é muito importante, né? Esse lance de por que é o que faz o imaginário coletivo viajar muito e ser tão interessante? É tu ficar pensando, tipo, eles voltaram no passado pra mudar o futuro. Sim. Então, se tirar isso de Terminator, ele vai, na minha concepção, ele vai acabar virando um filme genérico de gente sobrevivendo no futuro, sabe? Claro, pois ele vai perder muita dessas... Vai virar um Mad Max, tá ligado? Não é o Exterminador do futuro, né? Não deixaria de ser, viraria um filme de pós-apocalíptico, né? Exatamente. Poderia ter coisas, inclusive, interessantes, né? Mas perderia o apelo, talvez. Eu acho que o apelo, isso que faz Terminator ser tão legal, assim, pra tanta gente, inclusive eu acho que pro Léo, eu acho que boa parte dessas coisas iam se perder num filme desse. Não tô dizendo que seria negativo. Eu gosto, que nem eu falei, eu gosto do quarto filme, sabe? Eu acho um filme que tem pelo menos uma noção diferente. Claro. Mas eu acho que o que eles entenderam dessa franquia o legal são os signos visuais, é o lance do cara que volta no passado pra proteger alguém, e tanto é que eles repetiram isso em praticamente todos os filmes. Eu não assisti essa animação que tem na Netflix agora. Marcelo disse que viu, né? Dizem que é boa, mas eu não assisti ainda. E eu também não sei se eles vão pra outro caminho, se eles mudam essa parada, né? Mas a impressão que eu tenho é que essa saga tá meio cansada, especialmente depois do Dark Fate, sabe? Acho que eu concordo com você nesse ponto. Nessa mesma vibe aí, né? Um universo que foi muito explorado e muito estragado, né? Que da mesma época quase é o do Alien, né? O Alien, ele foi, cara... Você tem um filme excelente, primeiro filme... quase revolucionário lá do Ridley Scott. É de 10. Porra, tem o segundo ali que, cara, complementou muito bem o primeiro, né? Porque você pensa assim, porra, os caras estão numa nave sem recurso nenhum. A mulher não pode dar um tiro, né? Por que ela não podia dar um tiro? Acho que ela não tinha arma, né? Ela não tinha arma, ela tinha que usar
Ela tinha só Lança-chamas. lança-chamas que era porque tinha na nave. Ele não tinha armas, né? Adaptado, né? Adaptado. Tá bom. E se colocar os Mariners, meu irmão, os caras arregaçando, né? E aí foi o que aconteceu no segundo. O terceiro já foi assim pra... Merda. Bom filme, bom filme. Uma merda, uma Bom merda. filme. Não exagera. Estragou. Não exagera. Não exagera. Pra mim é uma merda. Não é. Não exagera. É o quê? Até porque tem coisa pior. Depois fica muito ruim. O Resurrection é muito ruim. Eu acho Sabe o que eu acho maneiríssimo do terceiro, cara? Eles terem colocado uma incubação diferente pro Alien, cara. Eu acho isso muito legal. É ou num cachorro ou num boi, né? Depende da versão que tu vê, né? Acaba sendo cachorro, porque ele é muito ágil, né? Não faria sentido ser um boi. Não, mas na Eu sei que na versão, eu sei, mas não teria feito sentido. Eu também se acho fosse o bobo isso boi. aí também, né? Pra Ainda mim, mais não. de forma evolutiva, né? Claro, é. O terceiro filme, pra mim, é o que matou os dois personagens que... O segundo passou inteiro o filme desenvolvendo, o terceiro matou a Isso eu menininha, acho insano, acabou cara. com a história. Mas- é o filme que eu mais mas calma- detesto da franquia Mas inteira. calma que tem coisa pior. Você vai pra Prometheus, puta, é horrível, né? Enfim, Prometheus é um... O Covenant eu também acho terrível. mas e o universo de Prometheus, né? De Alien, enfim. É Aí que tá, o universo é maneiro. A nível Maneiro. de universo, aí beleza, pode não ter sido um bom filme, mas eu acho que o Prometheus, ele veio com essa proposta de deixar o universo mais complexo, porque até então era, sei lá, grandes corporações, uma nave, cargueiro espacial, encontro alienígena e problemas acontecem. É um universo meio que Sim. pequeno, né? Aí o Prometheus, não. Vamos pra origem. Quem criou os humanos? Quem criou as criaturas? O que eles querem? É o lance alienígenas do passado, praticamente, né? E aí, nesse sentido, não tô falando que é bom, mas nesse sentido, pelo menos tem essa expansão de universo, de conceitos, né? Acho que foi mal executado, tem um monte de coisa ali solta pra caramba. O filme é chato também. Não, e veio numa época em que você tava... pros produtores... Quem fez o Lindelof, não foi? Que era o Sim, cara do cara. Lost, né? O cara que pergunta muito não sabe responder, né? Ele tava saindo do Lost e tava com aquela ideia da multimídia, né? Quer dizer, que você tinha que... para você encontrar... Para você chegar àquela história, você tinha que pesquisar na internet e ver tal coisa e tal. E quando o cara vai ao cinema, ele quer ter a história dele ali pronta, né? Fechada, e daí você se expande, né? Mas eu me lembro, para você entender o Prometheus, você tinha que ver um monte de vídeo na internet, tinha que ver coisa no Twitter, tal. Landing page, que né? explica não sei o que lá. Exatamente, né? Então não deu para se aplicar isso. Eu não acho muito bom, não. Me decepcionou muito, porque foi do Ridley Scott. Falei, pô, Ridley Scott é fera, cara. O cara fez Gladiador, o cara fez, porra, o próprio Alien primeiro. Blade Runner, né? Blade Runner. Falar em universo. Porra. Ele acerta muito, mas ele erra também É. demais. Ele tem errado muito ultimamente, né? Mas, enfim, e aí pra mim foi uma decepção pesada o Prometheus. Eu acho bem pior do que o terceiro Alien. Nossa, eu assisto 100 vezes Prometheus antes de assistir o isso, terceiro cara? Alien antes. Então, Eu gosto do a gente tem um nojo muito Odeio grande o pro terceiro. Por quê, cara? Porque Pô, pra mim ele é o filme que matou a franquia. Ele obrigou essa franquia a ficar 30 anos ele morta. matou a Ripley, né? Matou a até- Ripley, matou o Hicks, matou a Newt. Matou a Newt. tudo. Que ali tava pra onde a história tinha que continuar. Tinha que usar a garotinha, tinha que usar o falando Hicks. que tem que se desapegar dos personagens, estão falando da família Connor e não sei o que, e aí estão falando, não, mas tem que manter a Ripley. Não. Não, mas é que a história, Mas a história foi criada, é ruim. a história da Newt, da garotinha e do Hicks ali, cara, o problema esses não é ter personagens... matado ela, o problema é que a história é ruim. Não, mas peraí. Não, pra mim é um problema ela ter morrido fora de tela e o filme começar falando, oi, Newt morreu num acidente de a carro. filha dele sim. Sim, não, a Ripley É a filha que eu dela. tô A Ripley falando. ter morrido, eu acho que faria sentido se a Newt tivesse ficado viva. Porque daí teria essa conexão de mãe e filha, que é o que o filme saia no segundo o tempo inteiro, já que a Ripley perdeu a filha, então encontra na Newt ali uma figura de filha realmente e protege ela. Poderia ter um lance de ela ali ser importante na história. Mas o filme caga tanto porque estava sendo construído que eles é off-screen a morte dos dois. Sim, faz sentido. Assim, eu acho ruim mesmo. Eu só discordo no sentido de que estava sendo construído alguma coisa. Eu acho que não estava sendo construído nada. Estava sendo construído mais um filme mesmo, que o James Cameron, inclusive, fala que não queria que tivesse terceiro mais um Alien, né? Ele fala que não queria. Porque ele queria fechar a história, ele não queria que nada fosse permutado, né? Só isso que eu discordo, não acho que tava abrindo pra nada. Mas, né, Agora, eu gosto. Ele não queria que fosse feito outro Alien. Agora, Avatar... É que ele já tava com ideia de fazer os 8. Pra fazer assim, ó. Ó, mas assim, já Se que, o Alien fosse azul, ele pensava diferente, né? já que ele ia fazer um terceiro Alien onde os aliens iam ser tudo azul. Já que a gente falou de Alien, só uma menção rápida a Predador. Predador, boa. Que, enfim, estão sempre associados, mas Predador, esse sim, eu acho que, cara, ele não conseguiu desenvolver algo além do alienígena dele, sabe? Ele tem um alienígena muito legal,
Um design absurdo. Massa, né? O Predador, a criatura é muito legal. Mas o universo Predador, ele é inexistente, Tá, né? mas não conseguiu nos filmes, né? Porque eu não sei o que tem além dos filmes. Eu nunca li O quadrinho. Predador é o nosso. Tipo, ele não. Sim, eles nossa não Terra. exploraram Sim. a nossa Terra ali. Tá, mas Alien também. Mas, né? por exemplo... Ele quer dizer do planeta deles, por exemplo. Eu digo o Não, planeta tem, deles. tem, tem. Eu digo até mesmo a questão de nave, porque a gente vê no segundo filme, tem o final do filme que se passa dentro da nave deles. Aí tu olha e é muito legal a nave deles, é muito bem realizada. Aí que tem o Alien, né? Tem a cabeça de Alien. Daí que... Então, isso que eu quero dizer, eu acho que o universo é muito legal. Nos gibis é muito mais explorado, o lance dos Yacht, aí como é que eles funcionam enquanto cria raça que caça em vários planetas. Países é foda, né? Em vários planetas e tal. Tem esse rolê. Claro que o filme eu acho que não é muito bem construído, né? Mas vai ser construído depois do Alien Prey, que pelo menos vai conseguir mostrar, olha, eles já tiveram na Terra antes, o lance deles é caçar predador, caçar outras presas, e o lance deles é ser uma raça de batalha. Esse conceito eu acho legal. Acho que tem um monte de filme ruim, tipo aquele Predador de 2018 lá, que é horrível, né? Não acho horrível, acho ok. Qual é o terceiro, hein? O terceiro do Predador qual é? O terceiro acho que é Predadores já, né? Predadores que é qual? Que é aqui na cidadezinha? Eles vão num outro planeta. É aquele porque que tem o cara que fez o Predadores. pianista, o Não, Adrian tem um Brody, que eles estão caçando, estão no meio de uma floresta. Mas esse planeta, ele Não. ele é um outro planeta. Não, tem Alien vs Predador. Então, tem isso aí também. Esse daí é isso? Que foi depois O da... planeta é deles ou é um outro planeta? É o planeta só que deles. Jogaram? É o planeta dos Yacht mesmo. Esse daí, planetas dele. esse Predadores, os caras acham que estão na Terra, mas eles veem alguma coisa, acho que alguma posição da Lua, não sei o que, e aí eles entendem que eles foram largados, tipo como se fosse num safari dos Yautja, né? Guerras Secretas da Marvel. Inclusive, dá a entender que esse planeta não é Se tu diz. não é o planeta de cidade dos Yautja. É como se fosse um planeta de esporte deles. Isso aí, como se fosse um local pra caça mesmo, eles largaram lá. Coliseu planeta, sabe? Olha, aquele primeiro Alien vs Predador, eu vou falar pra vocês que eu gostei. Aquele que é na cidadezinha. Esse, o da cidadezinha, tu gostou? Não, peraí, só o 2. Qual é o primeiro? O primeiro é da mulher. Primeiro é da mulher, que ela faz achei uma certa fraco. amizade. Tu gostou do 2 da cidadezinha? Gostei, cara, Meu gostei. Deus. Nossa, Gostei. Devo dizer que eu gostei, cara. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Se eu tô fora, hein? Aí eu não vou te apoiar, dessa vez não. Eu gostei, cara. Eu vou te falar- De verdade, tu é a primeira pessoa que eu vi na vida que gostou desse eu filme. vou te falar por quê. Eu vou defender um pouco o filme se vocês me permitirem. Não. Próxima pauta. Não, vai lá. Cara, eu acho o seguinte, cara, porque eles colocam. Tem uma coisa boa nesse filme, eles têm a coragem de matar todo mundo, cara. Isso eu acho maneiro, porque pensa no seguinte conceito: se tivesse uma batalha entre aliens e predadores numa cidadezinha, acabou pra você, cara. Acabou pra você. Então esse filme tem. Veja de novo com essa cabeça, tem esse mérito, né? Porque. Porra, você vê que eles colocam lá, o roteiro é maneiro, coloca lá uma história de um garoto da pizza com a garotinha e tal. Você fala, esses caras vão ser os heróis da história. Maluco, o cara morre com uma shuriquina no crânio, E cara. é muito violenta a morte, né? Isso eu acho um mérito do filme, cara. Ele Matar jovem. não é matar jovem, é querer dizer assim, porra, Matar qualquer um. faz sentido. Entendeu, cara? Faz sentido, morre geral, cara. Nem tá cagando. Você acha que esses caras estão preocupados em, sabe? Não, o argumento do filme eu acho bom. O problema é que não dá pra ver nada nele, ele é muito escuro. O filme é preto, cara. Eu acho que bom. Você chamou o equipamento que você tá cagado. Sei. Não, mas é uma... O Dudu tem olhos claros também, né? Às vezes enxerga. Não, mas assim, esse eu acho ruim, mas o anterior eu acho ruim também. E O anterior é justamente fraco, é. pelo que tu tava falando, tá ligado? Que o último ele tem um lance do team up da mulher lá com o predador. Isso é ruim, então. Isso que eu não Isso gostei. é muito idiota, cara. É muito idiota esse bagulho. Então, mas por isso que eu gostei do segundo. Porque o primeiro decepciona. Pô, cara, que a mulher vai. É possível, né? Você vê, o Arnold. Porra, o Arnold. Ele ganhou do Predador. Porra, não foi na porrada. Inteligência. Pô, cara, o cara, né? Enfim. Então, pô, aí tu colocar ali, cara, uma pessoa, sabe, lutando, aí pega a crânio, puta, não, aquilo ali não faz sentido pra mim. Aí veio o segundo e teve essa coragem de falar, ele vai morrer geral. E morre todo geral, mundo. E morre todo mundo. Esse é o mérito do segundo. Um mérito, pelo menos é um bom mérito de matar todos os jovens e os seres humanos. Eu não quero mais jovem. Cansei de jovem. Jovem tem que acabar. Agora, já que estamos falando de gostos peculiares do Spor, eu sei que tem um gosto peculiar envolvendo o filme do Wolverine. Tem. Você já virou muita Que tu gosta do discussão. Wolverine Origins, né? Eu gosto, cara. Eu gosto desse filme. Tá falando sério? Gosto desse filme, cara. E justamente por isso, cara. Porque é um filme que ele também é violento, cara.
É um filme que o pessoal fala muito mal do filme, mas primeiro que se foi com uma expectativa, né? De você ver. Talvez por eu ter ido na expectativa de que era muito ruim, que todo mundo falou, era muito ruim e tal. A régua ficou baixa. A régua ficou baixa, eu fui assistir, né? Também talvez tenha sido um pouco. Porque eu fui numa coletiva de imprensa do Hugh Jackman, ele tava no Rio na época, né? Então foi bacana, tá? Gente boa. Pra caralho. Cara, ele é dos caras mais gente boa que tu pode imaginar. Ele realmente é, cara. Esse é um cara. Aí eu fui assistir com boas, né? Cara, e achei que tem um mérito também do filme. Ele é um filme violento, né? Ele não. Claro que pode ter algumas coisas no meio, mas eu não achei tão ruim quanto a galera fala. Eu não odeio. Eu não acho excelente também, não. O filme também não acho excelente, não. Tá. Só que aí acabou que isso virou uma brincadeira, né? Pra muita gente é um dos piores, de herói, todo mundo critica. Assim, eu não odeio, porque também eu acho que teve muita coisa ruim que foi lançada depois. Tipo, pra mim, Quantumania é muito pior, tá ligado? Sabe o filme? Sim, o Homem-Formiga. Eu odeio o Homem-Formiga, né? Aí já vai pra um campo que eu também, não vejo nada de bom. Então, pelo menos esse aí tem. Só que aí que tá, o que eu queria falar agora é sobre esse universo dos heróis. Pegar a Marvel, pegar a DC, que ele é muito soft em questão de mudar o que a gente conhece. Vai ter, sei lá, na DC, Gotham City que foi inventada, a Metro City que foi inventada, mas ainda assim é a Terra, meio que respeita cantores que tem na Terra, cidades que tem na Terra. Então é meio que tipo assim, extrapola, mas muito pouco, né? Aí eu vou ter que falar, né? Ter que dar o braço a torcer pro Sescom, que sempre fala do Batman de 89, que esse aí tem uma criação de mundo diferenciada. Visualmente tem uma pegada gótica, uma identidade própria. Tim Burton faz isso com todos os filmes dele? Faz. Absolutamente todos. Até o Dumbo do Tim Burton é em Gotham. Agora, o Dumbo convergiu de ser legal, de fechar com o que eu imagino, né? A visão que eu tenho daquele mundo de Batman, de ser bem gótico, assim, bem pesadão. E, cara, pra mim é maravilhoso. De 89 é com o Michael Keaton. Então, a gente era, eu gosto. A gente era feliz e não sabia, né? Porque a única coisa que pegou naquele filme, que foi o grande ponto que se criticou muito, foi o Michael Keaton. Né? Então a gente perdeu tanto tempo criticando o Michael Keaton e focando nisso, né, que a gente não enxergou muito os méritos do filme, que são... Porra, você vai pegar depois o que veio depois dos outros Batmans, porra, esse filme tá na frente. Né? Só que o único problema era esse, né? Se tinha um ator que... Né, cara, talvez hoje o Michael Keaton com Batman seja mais badass do que na época. Na época ele tinha um mulletzinho, né? Era um negócio assim meio... Então o pessoal criticou muito. Não era uma escolha tão tranquila da gata. Não era o cara fortão, né? Tanto é que até virou piada, né? Que o Michael Keaton é baixinho, não tem nada a ver, mas eu acho que aí que tá. Aí que o trabalho do diretor se faz presente e ele te convence que o Batman, naquele universo de Gotham City, ele é respeitado. Claro. Ele é uma criatura quase que mítica, né? Porque quando ele chega ali, antes de ele chegar, os capangas ficam falando, né? Pô, tu ouviu falar daquele cara que se veste de morcego e tal? Já cria toda aquela criação de mundo, de medo, atmosfera. Claro. E aí quando ele chega, ele não chega andando. Ele chega flutuando com aquela capa dele. E a capa dele deixa ele muito maior, né? Então tem toda uma criação pra fazer esse ser crível e transformar ele nesse mito dentro da cidade de Gotham. Sim, existe um preparo, né? Assim, quando ele aparece, tu já entende, tipo assim, tu percebe que os capangas têm medo, existe um vigilante nessa cidade e tal. Então quando ele surge... O impacto que tem em ti também é diferente, né? Você pode considerar que o Gotham é Chicago e Metrópolis é Nova York? Você pensa assim? Sim. Mas ao mesmo tempo que Gotham pode ser um pouco Nova York, pode ser um pouco Detroit também, né? Detroit, talvez? Porque esse lance da decadência que tu vai ver de Detroit, em Robocop talvez, até It Follows trabalha um pouco esse lance da decadência de Detroit, isso vai ter em Gotham. Mas o Gotham também é maior do que essas cidades, né? E isso é uma coisa que gerou uma dúvida muito grande em mim, porque eu não sei se você já assistiu o novo Coringa. Não, assistiu o Coringa, mas não o 2, né? Assistiu o primeiro. O Coringa Delírio 2 tem um momento que eles estão no tribunal e eles falam, o povo de Nova York. O povo do estado de Nova York. Isso me chamou a atenção assistindo o filme, porque eu sei que nos quadrinhos Gotham se passa em New Jersey, né? Que eles comentam. E aí ali tá virando Nova York. Então, o que eu acho que aconteceu? O Todd Phillips ligou tanto foda-se pra isso ser Gotham City, e ele cagou tanto pra ele, isso aqui é um filme do Scorsese, e como é Scorsese, é Nova York, ele nem se deu o trabalho, entendeu? Ele esqueceu por um momento que o filme é em Gotham City, e ele, é Nova York, entendeu? Então é aí que pra mim é uma criação de mundo ruim, tá ligado? Sim, entendi. Ele criou aquele ruído que a gente tá falando em inglês. Isso, é um ruído. E sem dizer assim, pra mim... Uma incoerência, né? A Gotham
de Coringa é Nova York, ponto. Não tem nada. É Nova York. Não tem outra coisa, não tem o gótico do Tim Burton. Não tem. Não tem o lance de ter os trens. Desse Coringa que você tá falando é esse agora, né? O próprio de 2019. Sim. Esse que tu assistiu. É um filme que se passa em Nova York, né? Esse filme não se passa em Gotham. Sim. Vai ter o Asilo Arkham que eles comentam, mas tudo isso é muito Gotham, é muito Nova York dos anos 70. Eu mencionei esse negócio das cidades porque na Marvel é diferente, né? Na Marvel você tem as cidades propriamente ditas, né? Todas elas nomeadas e tal. E geralmente na DC eles criam essa... Como é que é? Também tem a cidade Delta City. Delta City, se eu não me engano, é do... É do Robocop, né? Delta City do Robocop, Não, ia falar da cidade do Super-Homem lá, como é que é? Metrópolis? Não, mas que ele vinha... Smallville, que era Pequenópolis. Isso, que era como estava no gibi. Eu tava tentando lembrar disso, né? Então eles criam essas cidades, né, fictícias, né, diferentes, né? Mas, enfim, é isso que você falou, né? Eu acho que o universo tem que ter essa coerência e cria esse ruído aí, né? Não tem uma história de que Gotham era já ouviu falar de que era um apelido de Nova York? Já ouviu falar disso? Tem isso, que é o que o Todd Phillips falou, porque foram perguntar pra ele e tal, né? Mas é porque já chamaram Nova York por ser muito escura e tal, e de uma cidade meio gótica, meio como se fosse um apelido da cidade de Nova York. E que deve ter sido, inclusive, o que inspirou a galera a fazer Gotham City nos quadrinhos. Mas o primeiro filme, pra todos os efeitos, se passa na cidade de Gotham, né? Sim. O de 2019. Tanto é que tem toda hora polícia de Gotham, não sei o que lá de Gotham. Eles falam Gotham, né? Não Nova York. Aí chega no segundo filme, eles ligam, foda-se, é Nova York, então. Foda-se. Tá ligado? Estado de Nova York, né? Daqui a pouco eles falam que tá dentro. Pode ser que aí, pode ser Gotham City tá no estado. Mas enfim, eu entendo, porque te causou um ruído, né? Mas esse lance de construção de mundo, eu acho que o Matt Reeves, ele conseguiu fazer uma coisa... Eu também acho. Legal, assim, né? Tudo isso que tu falou pra mim do Batman imponente, que os vilões já têm medo, os bandidos... Matt Reeves é de qual filme? O The Batman. Esse mais recente. Esse último. Gostou desse? Ainda não vi, cara. Porque ele é tá na lista lá. Ele é uma coisa meio lenda, assim. Acho que ele demora pra aparecer, ele aparece nas sombras. Eu acho que isso aí, cara, os caras se cagam de medo dele. Isso aí eu acho que é uma construção bem legal. E tem um negócio da cidade que eu acho pica. Quando tu assistiu o filme, até presta atenção nisso, né? Que tem um momento que tá passando o carro do Batman, né? O Batmóvel, ele passa e depois passa um carro da polícia. Tá passando o carro do Batman, pegou. Tá passando o carro do Batman! Sua rua! Alô, alô, freguesa, olha o carro do Batman passando na sua rua. Quando tu for assistir o filme, presta atenção que tem uma cena que tá passando o carro do ovo do Batman, né? Ele passa assim, depois vem a viatura e aí tem um mendigo que ele tá arrastando um carrinho de compras enquanto isso passa. E o Matt Reeves deixa a câmera um tempo dele passando. E eu achei esse detalhe muito foda, porque ele mostra que aquela cidade é viva. Que é uma coisa que é uma percepção que eu não tinha muito nos filmes do Nolan, tá ligado? Tá acontecendo as tretas de Nolan, caindo, sei lá, um caminhão no meio da cidade, mas parece que é só o evento da grande cena de ação. Eu não sei quem vive naquela cidade, quem mora, como é que funciona aquele ecossistema, e eu acho que o Matt Reeves é bom nisso, tá ligado? Ele consegue transformar aquela cidade de Gotham em algo vivo. Perfeito. Podia ser melhor, tá? Porque, inclusive, em Pinguim, eles fazem isso. Tem um acontecimento que eu não quero dar spoiler pra ti que não viu o Batman, mas é o que o Charada faz na cidade. Os impactos são mostrados, mas não tanto. Agora, na série do Pinguim, eles mostram, cara. E aí é um impacto na vida de cada cidadão de Gotham, o jeito que eles vivem. Isso é muito foda. Eu não vi a série Pinguim, né, ainda, mas pelo que você me falou... outros momentos, ela é uma série que lembra muito Sopranos, né? Né? Eu acho isso interessante, que era o que eu esperava, inclusive, no primeiro filme do Nolan. Né? Que porque o Batman, no começo, eu acho que ele, sendo uma trilogia, eu achava que seria mais interessante se ele começasse enfrentando aqueles pequenos problemas mafioso e tal, né? Pra trazer um início pra ele, né? Enfim, mas... Vou assistir o Pinguim, que estão falando muito bem. Muito bom. Pra mim, até então, deve ser a melhor série do ano ali junto com o Shogun, assim, que é muito foda. Inclusive o Shogun, não sei se tu já viu também, tu que gosta de história, né? Shogun eu ainda não assisti porque eu não tenho o Disney Plus, né? Mas, cara, pra mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O livro Shogun, né? Que agora que tá fora de catálogo, acho que parece que agora tem alguma editora que vai reeditar o livro. E foi o grande livro que fez eu ingressar na literatura adulta, ali com uns 17 anos, era um troço desse tamanho. Já viu o tamanho do livro? É um tijolo, né? E também tem essa coisa de construção de mundo, né? Porque a história eu não sei como é que tá na série,
mas é a história de um cara, de um inglês, que chega num mundo completamente diferente do dele, né? Ele chega no Japão, naquela época, não é que nem hoje, né? Naquela época você tinha você não tinha noção de como é que era, e os costumes totalmente diferentes, né? Então isso também tem até a ver com o nosso programa, assim, né? Dessa coisa de reconstruir o mundo, né? De você tá no mundo novo, né? Então, isso é muito foda, né? Porque a gente fala sobre criação de mundo e quando parar pra pensar nisso, vai tentar associar a, de fato, criar algo que não existe, né? Tá? Claro. Criar um mundo de Star Wars, criar um mundo de Senhor dos Anéis. Mas tu pegar um mundo que existe e por meio de escrita, num livro ou num filme, tu conseguir te apresentar esse mundo, porque o Shogun, a série, né? É exatamente isso, né? É isso aí. É o cara chegando, né? Que em inglês chega junto, ele vai descobrindo como é que funciona a organização de castas dentro daquele local, o que é o cara que trabalha pro samurai faz, como é que funciona o pensamento religioso daquele lugar, porque assim, para nós, isso é completamente abstrato, né? A gente até pode saber que se passa na Terra, mas tu não conhece a religião deles, a organização do país, então tudo isso é novo, tudo isso é uma construção de mundo, né? Mas dentro dessa ideia de criação e recriação de mundo, então, por exemplo, Matrix seria uma recriação de mundo? Eu acredito que sim. Considerando que é no nosso próprio mundo, né? No nosso próprio, né? E não só a recriação de mundo, como on, né? Porque você vê que a própria Matrix é uma recriação da realidade, né? Ah, sim. Entendeu? O primeiro filme eu acho um dos melhores filmes já feitos, cara. É uma obra-prima. Massa. Aí veio o segundo, caraca, a gente ficou assim com o pé atrás, né? Na época a gente assistiu no cinema, né? A internet era incipiente ainda, estava começando e tal. Então falou, o segundo foi estranho, mas no terceiro vai resolver o problema. E no terceiro também se embolaram todos. O terceiro é fraco também. Aí chega o quarto. Que coisa horrorosa, cara. Por que foi feito? Esse tu foi ver no cinema ou tu viu em casa? Não, cara, isso eu vi na HBO, o quarto. E tu ficou indignado assistindo, porque todo mundo já falou que era ruim, né? E mesmo assim tu odiou? Cara, eu não odiei porque eu já sabia que era ruim. Né? Mas assim, eu me pergunto o motivo. Tem até teorias que falam que foi feito justamente de sacanagem, né? Não. Eu não acredito nisso. Eu não consigo acreditar nisso. Isso é louco. Mas sabe o que eu achei que eles perderam uma excelente oportunidade no Matrix 4, né? Que a gente tá numa era em que tá uma super moda aí de como é que é? De deepfake, né? Sim. Então assim, se até no celular tu faz um deepfake, né? O Vingadores, né? Apareceu o Capitão América lá eles estavam fazendo rejuvenescimento, envelhecimento e tal. Cara. E o Matrix sempre trouxe uma coisa nova. Lembra que no primeiro tem aquele acho que era Bullet Time, depois fizeram... cara, perderam a oportunidade excelente de trazer os caras daquela época. Botar uns atores, o computador faz eles novos, e aí fazia sei lá, inventava uma parada tipo assim, toma uma decisão diferente, entendeu? Sim. Tá entendendo? E se? Isso, e se? Olha, cara, que dava pra fazer coisa maneira com o Matrix 4. E até porque como é uma emulação... É, claro, isso. É muito fácil de tu falar, por que tá estranho? Porque tá emulando. Uma emulação, exatamente. Bota os caras novos, ia ter caralho, os caras... O primeiro filme, meu irmão, que os caras colocaram 2 atores, botaram eles iguais, dá pra fazer isso hoje. Dá, com certeza. Então, eu fiquei decepcionado por isso, porque dava pra fazer uma parada maneira, entendeu? E aí que tá, o universo de Matrix é muito legal, né? Porque, tipo assim, o primeiro filme ele estabelece, né? Vai ter um monte de incongruência, o cara que fala assim, mas acontece que os seres humanos não servem como uma pilha, porque eles não produzem... Vai ter essas desculpinhas, mas tanto faz, o filme estabelece que... Não, acho bem coerente, cara. Pra mim é coerente. Claro. A gente vem falar que, cientificamente falando, um ser humano não ia gerar tanta energia assim quanto as máquinas precisam. Blá, blá, blá. Aquele universo gera. Naquele universo gera. Eu penso assim também. Se é aquilo que tu falou, as regras foram essas. Estabeleceu isso aí, tá Estabeleceu, aceitou, então vamos lá. Eu acho isso incrível. Então... O filme, primeiro, já demonstra isso muito bem. E termina muito bem. Quer mais do universo? O Animatrix fez isso, né? Excelente, é isso aí. Mostrou como é que foi a sentença. Animatrix é melhor do que o 2 e o 3. Sim, é melhor. Tem história de detetive. O universo, sem ficar preso a coisa que a gente já viu. Claro. E sem medo também. Eu acho que é uma coisa que acontece com a animação, né? A gente falou antes sobre o Terminator ter uma animação. Isso. É uma pressão diferente. Isso. A animação totalmente diferente. Totalmente você faz o que você quiser e a imaginação do cara vai fluindo. Você não tem tanto compromisso, né, cara? Sim. Tem coisa... cara, tem um excelente conto, né? Enfim, curta,
no Animatrix, o Animatrix, que é da Casa Assombrada, cara. Casa Mal Assombrada. Lembra que era uma casa que tinha umas coisas estranhas, né? Isso que eu achava maneiro, cara, porque ele trazia tudo que supostamente existe no nosso universo dentro do entendimento do que aconteceria na Matrix. Isso o próprio primeiro fazia com o negócio do déjà vu. O que é o déjà vu? Ninguém sabe. Né? Porra, tem uma explicação, sabe, cara? Como é que o cara funciona, porque ele é um programa e tal. Cara, achava isso demais, cara. Porra, entrada, tem que ter entrada pelo celular, não pode ser no celular, tem que ser um endereço físico, por causa do endereço de IP. E eu adoro essas desculpas, porra, muito bom, velho. Não é nem desculpa, assim, né? Desculpa parece artifício, né? Artifício, porque desculpa parece que a gente tá... Não. Porra, é para tão maneira, né? Porra, então é uma construção excelente do universo. Mas aí vai pecando depois nos outros, né? Eu acho, né? É que os outros, pra mim, eles viraram... Beleza, o primeiro era um filme de ação e tal, mas parece que o 2, ele quis ser só ação. Aí tem um lance do conceito, só que daí o lance do conceito é um baile, daí o cara começa a falar o engenheiro, arquiteto, neurovision. Chato pra caralho. É que o primeiro... Ele é relativamente simples. Ele tem uma ideia genial, mas essa ideia ela é exposta de uma maneira que não é complexa, entendeu? Eu acho que a ideia era tão clara, o que eles queriam transmitir, que eles conseguiram fazer isso de uma maneira simples. Aí tu chega no segundo e no terceiro, cara, a coisa começa a ficar complicada. Tu começa a perceber que foi difícil explicar aquilo ali pras pessoas, entendeu? O primeiro ele segue perfeitamente aquela jornada do herói, né? Eu já dei aula sobre isso, tal, já estudei muito sobre isso. O problema o lance da jornada é quando você chega no final, o herói ele atinge o nível de vamos dizer assim, de ascensão, como o Neo atingiu, que, porra, ele ascendeu. Então a jornada dele terminou ali. Né? O grande problema, quando você continua isso, você é obrigado a nerfar o cara. Né? Então, pô, já no começo do segundo, você vê, pô, o cara segura a bala com as mãos, o cara voa. Pô, cara, o cara vai enfrentar... Né? Até tem uma cena, né, que chega, os caras metralham ele. Aí ele para as balas com a mão. Aí os caras largam as armas de fogo e vão pra porrada. Eu falei, pô, pera, o cara tá... Qual o sentido disso? Se o cara, é pior, né? Levar um soco ou um tiro? Claro, porra, sabe? Não faz sentido. Então aí o cara começa a reduzir o poder do cara... Puta, aí, né? Ele luta com sem contato. Agora, realmente, o primeiro, ele é uma obra-prima de... 10 de 10. É até interessante que quando você vai estudar a jornada do herói, tem até coisas assim, como, por exemplo, a travessia... Tem até os nomes das etapas. Né? A travessia do primeiro limiar, a travessia do segundo limiar. E é tão bem feito aquilo que, inclusive, no Matrix, todas essas coisas você pode aplica o Star Wars, tá? Mas no Matrix... Harry Potter também, né? No Harry Potter. Mas no Matrix tem o limiar, meu irmão. A travessia do primeiro limiar é quando o cara entra no espelho. Até isso, até o portal físico o cara faz, entendeu? Pra ficar... E troço muito legal. E que nem tu falou, né? Muito conceito, né? Mas todo conceito tá junto na história. Isso. Tu não pausa pra te contar o conceito. Porque o Neo, ele vai conhecer o mundo, né? E o Keanu Reeves manda muito bem contra a orelha nesse papel de conhecer o mundo enquanto ele vai avançando na jornada dele de herói. Já o segundo filme, que nem tu falou, ele já é o herói. Então parece que não tem mais como essa construção acontecer. Então o filme tem que pausar pra vir o arquiteto, que é praticamente o professor roteiro, claro, de contar o que aconteceu. A nossa relação também muda por conta dessa mudança do Neo, né? Porque no primeiro filme, o primeiro Matrix, ele tem esse poder de te fazer imaginar, mesmo que de brincadeira, tipo assim, cara, e se nós estivermos vivendo numa Matrix? Todo mundo já se fez essa pergunta, mesmo que de bobagem, assim, mas todo mundo se perguntou isso. Só que aí o segundo filme, o Neo é um super-herói. Então já fica mais difícil de tu fazer essa construção, até entendeu? de se projetar nele, né? Não tem, tu não consegue se projetar nele. Desafios, né? Isso, porque agora a parada dele é outra, entendeu? Ele já não é mais um similar, assim, ele já faz parte desse outro grupo. Sabe quem fez um filme de Matrix melhor que Matrix? Quem? O Nolan, com Inception, A Origem, que é o lance de entrar na cabeça de uma pessoa pra implantar uma ideia, né? Vamos supor que eles conseguem fazer isso com algum sistema de computador, alguma pessoa que vai ser importante dentro desse universo de Matrix, né? Mas a estrutura do filme, explicação de mundo, o que questão de fazer, inserir uma ideia, como é que isso é poderoso, porque a ideia tu planta, ela cresce. Pô, tem todo um monte de conceito ali que se tu adaptasse pra Matrix, tu ia conseguir fazer uma sequência da parada, tá ligado? Mas é que é um filme também, né?
Esse é o problema. Tipo, Matrix, a gente tá falando que o primeiro é maravilhoso e os outros tentaram expandir. Talvez se fossem expandir a origem... Virasse isso aí, né? Virasse isso aí. Aí tem uma diferença aí, claro, né? Nem vamos entrar nos pormenores, mas como o Nolan, pela visão que ele tem de cinema, das obras, da realidade dos filmes dele, onde os filmes são... os mundos, geralmente são os nossos mundos, né? É onde a gente vive e tal. Como, assim... como aguça menos a nossa imaginação. Com certeza. Sabe? Muito menos. Os filmes do Nolan, eles não vão além, assim, eles não fazem eu imaginar esse mundo, como é que é. Ele é aquela história fechada ali e vão pro próximo filme que vai ser lançado daqui a 5 anos. O Dudu falou sobre arquiteto e jardineiro, né? Sim. Pô, o Nolan é arquiteto completamente, né? Tipo assim, ele inclusive tem limitações de imaginação. Tem uma cena que é muito doida, que o personagem Tom Hardy precisa atirar em não sei quem. E aí o outro cara tá dando uns tiros e tal, o personagem Tom Hardy fala assim... Você não está usando sua imaginação direito, porque já que eles estão sonhando, eles podem sair com o que eles querem, né? Aí tu pensa o quê? Que ele vai sair voando e vai dar um soco? Que ele vai pegar um tanque? Não, ele pega um lança-granada. Que é o máximo de extrapolamento que ele consegue dentro daquele conceito. O cara com um lança-granada, tá ligado? Sim. Ele não consegue ir além. Tipo, mesmo que tu deixa no sonho, tu não vai voar, tu não vai ter essas paradas que tu consegue no sonho. Né? Já que você falou em Interception, né? Eu não posso deixar de fazer, tem que fazer uma menção honrosa, já que você falou disso, do A Nightmare on Elm Street. Né? Bom já que eu tenho o terceiro é isso, né, cara? Lembra que eles entram no sonho? Dream Warriors. Guerreiros dos não sonhos, é? Aí posso ser o que eu quiser. Aí tem um garoto que joga RPG, lembra? Ele vira um mago, tá? A garota... É legal. Muito legal, né, cara? E a esse filme é muito bom. Né? Claro. Isso é muito legal, cara. Né? Tá, mas de novo, eu acho que esse lance do Hora do Pesadelo, ele também tem isso de tudo poder. Que eu acho que acaba ficando um pouco mais difícil, né? O Nolan freia, né? Porque eu acho que o que acontece, o Nolan ele dá uma desculpa, desculpa o artifício, aí depende do que tu quer considerar. Se for bom, se for bom é artifício, se for ruim é desculpinha, né? Ele dá uma desculpa que é o seguinte, ó, não podemos fazer coisas muito inacreditáveis, senão o hospedeiro vai adivinhar que tá sonhando. Faz Sacou? sentido. Porque o hospedeiro é lá o cara que tá sonhando com aqueles acontecimentos. Daqui a pouco começa... Um bom artifício esse aí, eu diria. Bom, né? Um bom artifício. É uma boa desculpa ou um bom artifício. É um bom artifício. Ele fala isso, talvez seja a parada que tu comentou, né? Eu acho Deixa de ser tudo possível, né? Cara, tu sabe que uma construção de mundo... Eu acho que os anos 80 tem muito de ter uma construção de mundo legal em filmes que talvez não sejam tão maravilhosos assim. Por exemplo... Fuga de Nova York. É uma bela de uma construção de mundo. Como é que é a construção de mundo pra quem não tá ligado? A construção de mundo é o seguinte, os Estados Unidos virou um lugar completamente descaralhado, futuro distópico, obviamente. O que eles fizeram? Fecharam, não lembro se é Nova York ou Manhattan propriamente. É Manhattan, a ilha, né? Aí ele vira uma prisão, né? E aí vira uma prisão. É tipo assim, cara, vamos jogar todos os bandidos lá dentro e eles que se virem, a gente fecha e pau na máquina. Puta solução, né, cara? Boa solução. Cara. E aí acaba que a filha do presidente, ela é sequestrada, ou o presidente é sequestrado. Acho que é o presidente, assim. Né? E aí o Snake Plissken, ele tem que ir lá resgatar ele no meio dessa prisão a céu aberto ali. E, cara, e daí é engraçado tu imaginar como funciona, como é que funciona uma prisão ali, mas ela acaba tendo uma estrutura de sociedade, né? Sim, claro. Sim, queimando e tudo mais. E, cara, eu acho uma construção maravilhosa, velho. Cinema. Não, e inclusive esse filme é interessante que veio numa época em que você tinha uma explosão de gangues em Nova York, né? Era muito comum. Depois veio a era Giuliani, né, do Rodolfo Giuliani, que foi um prefeito que acabou, né? A famosa tolerância zero, né? Que ele implantou e acabou com as gangues. As gangues eram um problema, inclusive no próprio Warriors. Isso aí. Guerreiros! Era inspirado numa coisa que existia mesmo, né? Aquela coisa das gangues e tudo. Mas eu acho sensacional. E eu vou te falar, esse personagem, porra, eu quando era moleque, eu queria ser uma mistura de Luke Skywalker com o Snake Prince. E esse nome também, Snake Plissken. É muito foda. Não, e traduzindo era Cobra, né? Cobra Prince. Caraca, então, tatuagem e tal, o cara tinha tapa-olho, era o badass da parada. Não, e sem dizer que, porra, o ator Kurt Russell, ele é muito foda, ele é muito massa, tá ligado? Foda pra caralho, né? Eu lembrei dele... Fala. Não, eu só ia comentar que o John Carpenter, ele tem esse lance dos universos, né? Que todos eles são a Terra, só que extrapolando um pouquinho, né? Então, sei lá, Enigma de Outro Mundo é a Terra, num acontecimento aqui com alienígenas. Isso que eu ia falar. Poxa, porque eu lembrei dele, né? Meu irmão, filmaço até hoje. Filmaço. Enigma do Outro Mundo, filmaço até hoje. Porra, é de 81, eu acho. 2. Porra, filme antigaço. Inclusive, até... Eu assisti, não lembro qual foi o streaming recentemente. Meu irmão, por fato de ter efeitos práticos
E a direção é boa, o cara não deixa muito claro, bota as coisas meio nas sombras e tal. Pô, cara, filmaço. Agora que tu falou isso aí, cara, John Carpenter, They Live. Eu ia trazer exatamente Aventureiros do Bairro Proibido. Foda, porque olha só... Outra construção de mundo é foda, né? Outra construção de mundo foda que não foi explorada, cara. Não, essa daí é real. Falei. Porque Aventureiros do Bairro Proibido é isso, né? Tipo assim, é um canto da cidade que eles chegam e eles entram lá e é outra parada. É o submundo. É o submundo, isso vira outro mundo. legal. E é tipo assim, cara, e é muito, tipo assim, é meio ridículo e tal, mas é de propositalmente ridículo, né? E tem uns conceitos que eu acho muito engraçados. Que é tipo... o templo do imperador lá tem uma escada rolante cheio de neon. É muito foda, cara. É muito pica isso aí. Cara, mas o They Live também eu acho maravilhosa a construção de mundo, cara, tipo, e é engraçado o quanto... Eu sei que é baseado num texto, né? Eu acho que é um conto pequeno e tal. Mas mesmo assim, essa ideia, cara, eu acho que ela foi muito mal explorada. Eu gosto do filme, tá? Mas eu sei que ele é um produto lá dos anos 80, ele é difícil. E dava pra ter sequência disso aí. Cara, é muito bom essa ideia de tu tá num mundo onde tá cheio de mensagem subliminar, te mandando tudo. Odeio. Cara, isso é muito atual também. Tava falando isso. Isso é muito atual. E tem o lance dos atual. óculos no They Live, né? Cara, os óculos te mostram a verdade. Esse conceito, essa ideia é muito foda. Eu gosto muito desses filmes que brincam com a ideia de, tipo assim, propaganda, mensagem. O Matrix é isso, né? Também. Que é o lance de tu não ver o mundo de verdade, né? Sim, pra mim tem isso. Show de Truman? No Robocop, que eu falo 10 bilhões de vezes. Mas eu sou apaixonado pelo... Robocop é muito bom. Esse universo de como, sabe, tu é manipulado pelas coisas e aí vai ter algum momento em que vai se ver a verdade, tipo no Day Live e tal. Cara, isso é muito legal. O Day Live é parecido, né? O Day Live com o Matrix, né? Sim. E o Robocop tem muito isso na televisão, né? Que I buy this for $1, que ele fica falando toda hora e tal. Que é muito a televisão querendo doutrinar as pessoas, né? Tipo, o cara tá reclamando de bandidagem e tal, e tá vendo bandidagem na televisão e se deleitando, né? I'd buy that for $1. E o Robocop, assim como a gente tava falando, né? Nova York, época de gangues e tal, isso acabou gerando o filme. Robocop também, né? A gente Detroit decadente total. Violência total. E como que eles imaginavam isso. E pra mim é por isso que eu acho o filme do Padilha um desperdício absurdo. Porque a ideia de Robocop, ela também é muito atual. A tecnologia avançando. O lance dele ter colocado drones nos filmes do Robocop de 2014, eu acho genial. Porque, sabe, como que se combate o crime? Puxa, pode ser drone automatizado. Mas e aí, se hackearem o drone sabe, tem muita coisa legal que não é explorada, que ficou lá. O Day Live que o Sescon falou tem essa cena que é muito legal. Muito foda, que o cara começa a brigar com o amigo dele pra ele botar o óculos. O amigo dele não quer botar o óculos, né? Ah, isso é mentira, tá me enganando. Cara, tu sabe que eu vi eu não lembro o nome do cara, mas ele é, sei lá, velho, lá do leste europeu, que ele é um filósofo e ele fez toda uma tese em cima disso, principalmente dessa cena. Porque todo mundo fala, cara, 10 minutos dos caras brigando, um amigo brigando com outro pra botar o óculos. Mas tem esse subtexto mesmo? Eu falei de sacanagem. E ele fala assim, cara, ele tem toda essa briga porque a gente luta, porque a gente não quer ver a verdade. Foda, cara, caralho, né? Foda, mano. Tem outros filmes que já Caverna de Platão, isso. né? Total. Caverna de Platão, total. Tem vários filmes que já exploraram essa parada, né, cara? Teve algum recente agora, velho. A gente falou isso não faz muito tempo em algum vídeo, eu não consigo lembrar que filme é esse, onde a pessoa prefere não ver a realidade, sabe? Não é série, talvez? Pode ser que seja. Porque tem muita série que, inclusive, trabalha com isso, né? Aquela Silo, é isso, né? Os caras estão naquele mundo lá, eles não sabem o que tem lá em cima, eles são presos. E eles ficam falando que não pode subir, porque o mundo lá em cima acabou, tá destruído, então as pessoas ficam ali sendo indoctrinadas a ficar ali embaixo, né? Mas é engraçado, você falou isso, não vi essa série, mas tem um excelente filme, depois virou série, chamado... daqui a pouco eu vou lembrar, cara. É dos anos 80, que era isso, tinha uma redoma, uma cidade com uma redoma de vidro, né? Under the Dome? Não, Under the Dome é mais nova. Run, como é que é? Running Man? Não, é o... Daqui a pouco eu vou lembrar, cara, tá na ponta da língua. E aí tinha essa história e tinha uma sociedade lá dentro e que tinha tido uma guerra nuclear. E aí o pessoal falava, olha só, não sai porque tá tudo radioativo. Logan's Run. Chama Logan's Run. Fuga do século 23. Acho que eu tô ligado nesse filme. Já ouvi isso em algum lugar, velho. E aí, a história é essa, né? Então aí você tinha lá, todo mundo era controlado lá dentro dessa cidade. Para controlar a população, quando você chegava aos 30 anos, você participava de uma cerimônia
em que você, numa arena, você era desintegrado, e aí falavam que isso não era desintegrado, que você ia voltar depois, ia renascer depois, toda aquela coisa meio, né? Mas aí tem os anciões que governavam a cidade, podiam viver quanto tempo, e queriam manter a galera ali. Aí, né, um soldado lá descobre que tem uns rebeldes saindo, aí vai perseguir, fala, não, lá fora tá tudo bem, cara, o mundo teve a guerra, mas o mundo já se renovou, e aí eles saem tudo, fuga do século XXIII. E agora que tu falou isso, como isso acabou ensinando uma galera, especialmente em literatura juvenil, né? A fazer livros de futuro distópico. Distopia, claro. Que vai ter Jogos Vorazes, vai ter Divergente, Maze Runner, esse Uglies que tem agora na Netflix, feios, é a mesma coisa. Eles querem ficarem presos ali porque não pode sair, só que na verdade o mundo já se curou e eles continuam presos ali. Claro que, assim, feito para pra adolescente ler, entendeu? Claro. Então é uma parada muito mais simplificada. Divergente é horrível, né? A gente falou no Piuí. Mas é que o fim do mundo é muito atraente, né, cara? Esse conceito de deu tudo errado, olha o que virou Distopia e tal. Demais, cara. Por isso que eu amo o Blade Runner, tá ligado? Eu sempre defendo aqui, o Léo odeia Blade Runner. Para com isso, cara. Eu adoro Blade Runner. Mas é que não tem como recomendar Blade Runner, poxa. Não tem. Por que não, cara? As pessoas odeiam Blade Runner. O primeiro também? Sim, uma a cada 5.000 pessoas gosta de Blade Runner. Pô, aqui a gente legal, tem Blade. 4 espécimes raríssimos. Pra mim, o meu filme favorito da vida é Blade Runner. E, cara, talvez seja um dos universos mais incríveis já criados, assim. E aí, quando tu vai pros bastidores, tudo nesse universo que não é fim de mundo, entendeu? Mas é uma espécie de... o mundo não acabou, tanto é que tá todo mundo lá, né? Mas é um mundo ruim, é um mundo triste de viver, né? Então, pô, tem tanta coisa incrível lá. Nos bastidores eles falam que tinha um parquímetro, o jeito que funcionava o parquímetro, os caras não pagavam, tomavam um choque, tem todo um... Mas isso é interessante. Tem dito por trás, tem uma construção que não foi usada, né? Mas... Isso é interessante que eu tava pensando em relação à obra audiovisual e livros mesmo. Porque no livro, tu meio que obriga a pessoa a entender tudo como funciona aquele mundo. E na audiovisual, não, tu pode botar um detalhe no fundo. Tem muito en passant, né? Muito. Mais ou menos, por exemplo, mais em romance, né? Você fala em conto, por exemplo, tem muito conto, inclusive contos de fantasia, que você não explica, né? É comum, assim, né? Em histórias curtas, a pessoa mencionar uma determinada fortaleza, um determinado exército, só que o conto ele precisa fechar num único conflito. Sim. E ter a lupa em um único personagem, né? E o romance é a trama, né? Tem várias tramas que se entrelaçam. Então no conto isso acontece. Claro que no romance, o cara vai, né? 200 páginas, o cara vai, né, ter tempo de explicar e tudo, etc. Apesar de que você, falando até que a gente já mencionou Harry Potter, o universo vai se expandindo à medida que os livros vão seguindo, né? Então, pelo primeiro, nem explica também muita coisa, né? Explica um pouquinho. De autor, né? Porque eu lembro que o Stephen King é um que ele fala, o trinco da porta, ele era de bronze, levemente descascado, uma coisa que tu, no visual, daqui a pouco tu passa reto, mas né? Isso nos livros, nos romances dele, né? Porque não, nos livros. Porque nos contos, tipo, Tripulação de Esqueletos, quando tu vai falar lá de Nevoeiro, pô, ele não fala nada. Sim. Mas aí, Stephen King é um capítulo à parte, né? Porque ele mudou, né? Tem um livro muito bom dele que chama Sobre a Escrita, que fala como é que ele escreve. Basicamente, é um pouco da biografia dele e tal. Mas assim, eu vou ter que te interromper porque a gente vai gravar depois um episódio sobre isso, né? E aí... Em breve, você vai poder assistir esse episódio. Maravilhoso. E pra finalizar sobre o universo, antes eu interrompi o Dudu pra poder pauta, né? Mas a verdade é essa, eu não quero perder pauta, esse ser muito bom. Eu quero que tu fale de universo que tu gosta, que já defendeu tantas vezes no Piuí. Sempre a gente ia falar de uma coisa que não era boa, aí tu puxava a cartada, mas a criação de mundo. Aí tu falou disso de vários filmes. E um deles, tu bateu no peito pra falar que é tipo Blade Runner. Super Mario Bros. Não, a construção de mundo do Super Mario Bros. Ela é menos pior que filme. Mas ela tem ali alguma coisa dessa parada meio Blade Runner, visualmente falando. Tem um detalhe que ninguém prestou atenção, mas é um mundo onde os dinossauros não foram extintos. Então os carros não são a gasolina, eles são elétricos. Ó! E aí? É o futuro. E aí? É o futuro. É um detalhezinho. Produzidos por chineses. Não, e assim, também um lance de mega corporações, né? Porque o Koopa, que é o prefeito da cidade, ele também tem empresas no nome dele. Uma coisa que é meio perigoso, corrupção e tal. Mas eles falam que é isso que aconteceria e hoje em dia isso tem muito também. Dito isso, é um filme horroroso, né? Vamos combinar. Mas olha só que loucura. O Super Mario Bros. A animação tem uma excelente criação de mundo. Tem. Porque ele mostra pra gente que o Mario e o Luigi são encanadores. A gente vê eles trabalhando, vê na vanzinha
linha deles. É isso verdade. é muito legal, cara. Isso é Isso é uma expansão de Super Mario. Bom demais. É verdade, é verdade. Mas prefere o de 93, né? Não, claro que não. Tá maluco, cara. É muito ruim. Não, pelo personagem. Eu adoro o de 93, cara. Excelente. É um dos filmes da minha vida.